Olá, meu nome é Michelle Brito e essa é a nona videoaula dessa playlist, onde a gente está construindo então uma aplicação utilizando o Angular 9. E na última videoaula a gente já construiu a nossa service e nessa videoaula de hoje então a gente vai executar a chamada para o nosso back-end para a gente obter essa listagem de lives e vamos implementar então este método dentro do nosso componente live list no arquivo de TypeScript. Então é isso que a gente vai ter como foco nessa videoaula de hoje, certo? Retomando aqui um pouquinho rapidamente, então na última videoaula a gente criou este método aqui dentro da nossa service, que é o getLives with flag. E este método, ele tem como retorno um observable. Então, quando a gente for chamar este método dentro do nosso live list e a gente for, então, implementar um método que vai chamar essa service, a gente vai, então, implementar um subscribable, porque como o retorno é um observable, a gente, então, vai declarar, vai definir o que vai acontecer com esses dados depois, então, que a gente obter estes dados da API externa. Então é isso que a gente vai fazer agora. A primeira coisa que eu vou fazer é iniciar esse live service aqui dentro do construtor, dentro deste arquivo live list component. Então aqui dentro do construtor eu vou criar uma variável. Essa variável vai se chamar, pode ser live service mesmo, do tipo live service. Aqui eu faço o import e pronto, então eu já iniciei essa variável. Agora, antes de começar a implementar esse método que vai buscar então essas lives, a gente precisa definir aqui as variáveis. Então, primeiramente, a gente vai criar uma variável para receber as lives que já aconteceram, né? Então, essa variável, ela vai ser de qual tipo? Do tipo live. E essa variável, ela também, então aqui já fez o import, olha, live model. E além dela ser do tipo live, ela vai ser uma listagem, porque ela vai ser várias lives que a gente vai então obter através dessa chamada. Então, feito isso, agora a gente vai poder então começar a implementar um método para obter essas lives. Então, aqui embaixo, eu vou criar um método. Esse método ele vai se chamar getLives, certo? E o que a gente vai fazer primeiramente? Vamos chamar essa variável que a gente criou aqui, live service, ponto, o método que a gente criou dentro da service, que no caso é getLives com flag. Aí aqui dentro a gente tem que passar como parâmetro uma flag, né? No caso, essa flag vai se chamar previews, que eu quero as lives que já aconteceram, que já foram finalizadas. E depois disso, então, que a gente chamar esse método, e esse método ele foi executado, enviar uma requisição para a API externa, então ele tem um observable como retorno. Então, quando esses dados eles forem retornados, esse observable receber esses dados, o que vai acontecer? Então, para deixar isso definido, a gente vai utilizar de um subscribable. Então, dentro desse subscribable, a gente vai definir o que vai acontecer com esses dados que chegarem dessa requisição vindas da API externa. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente recebe esses dados vindos como uma data, por exemplo. Aqui, então, eu vou abrir chaves e eu vou definir o que vai acontecer com esses dados. Ponto e vírgula para deixar tudo certinho. Bom, então simplesmente quando esses dados eles forem recebidos pelo observable, eu vou atribuir essa data para a variável que eu acabei de criar, que é a variável lives previews, certo? Então aqui eu faço data.content. Por que data.content? Porque se você vier aqui, olha, no model que a gente criou, que é esse model da paginação, as nossas lives elas vão vir aqui dentro desse atributo content. Então a gente tem, olha, um content que é uma lista, né?
de N, eu não atribuí um tipo, eu coloquei como N. Então, ela vai vir aqui dentro, todas as lives que a gente tiver no banco de dados que já aconteceram, elas vão vir então dentro deste content, certo? E este content é o que está dentro do observable. Então, a gente vai receber um observable do tipo paginação. E dentro deste observable, então, a gente vai extrair o atributo content e vai passar, então, atribuir ele para a variável lives previews que a gente acabou de criar aqui, que é do tipo live e do tipo lista, né? Uma lista de live, certo? Então, feito isso, já está pronto. No caso, a gente já vai ter que receber todas essas lives que já, no caso, foram finalizadas. Agora, para fazer esse teste e para a gente já conseguir dar uma olhadinha se está vindo realmente certo todas essas lives, eu vou colocar aqui um console.log, onde a gente vai então printar no console essa variável this.livespreviews, certo? Só que se a gente fizer só isso daqui e eu vier aqui na tela, não vai acontecer absolutamente nada. Por quê? Porque este método, olha aqui, se você vier aqui no console, não tem nada aparecendo ainda. Por quê? Porque eu ainda não chamei esse método na inicialização deste componente. Para fazer isso, então, para mim iniciar esse método, eu tenho que colocar ele aqui dentro deste método ngOnInit, certo? Então, vamos chamar ele aqui, this.getLives. E agora sim, toda vez que esse componente LiveListComponent for inicializado, ele vai iniciar, ou seja, ele vai chamar este método e, consequentemente, este método vai chamar o método que está lá dentro da Live Service que a gente criou, vai fazer a requisição para a API externa, vai obter esses dados e vai, então, executar o que a gente definiu aqui dentro do Subscribe, que no caso, ele vai, então, pegar o content, né, destes dados que está vindo e atribuir, então, para essa variável que a gente criou, que é o Lives Previews. Bom, então, agora, com isso, a gente já tem que ter no console aqui as lives vindas da API externa. Então, olhem só, agora, como já atualizou a página, no console ele já apareceu, olha, todas essas 10 lives que vieram, então, dessa API externa. Então, a nossa chamada já deu certo, isso significa que a gente teve sucesso. Então, por exemplo, eu vou abrir uma aqui para vocês verem. Então, eu tenho uma lista de lives, né? Aqui no caso, 10 lives. E eu abri uma aqui, olha, live name é inteligência artificial, eu tenho a data da live, o ID, a data de registro e o link dela no YouTube. Então, agora sim a gente já conseguiu obter essas lives do back-end. E como agora a gente já tem essas lives dentro do nosso front-end, a gente já pode trabalhar para renderizar então essas lives no nosso HTML. Eu vou voltar aqui. Agora sim a gente vai poder então renderizar essas lives aqui dentro deste HTML. E conforme o número de lives, a gente vai então criando os cards, certo? E agora então, aproveitando que a gente já criou, a gente já obteve essas lives que já foram finalizadas, muito similar a gente vai fazer também para a gente obter a listagem de próximas lives, as lives que estão agendadas e que ainda não foram executadas, né? Então, eu vou criar da mesma maneira uma variável que vai se chamar livesNext, certo? Do tipo live, também vai ser uma listagem de lives. E aqui embaixo, dentro deste mesmo método getLives, eu vou até copiar essa chamada que a gente fez para o service, que vai ser praticamente a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que a gente vai fazer duas chamadas, uma para trazer as lives que já ocorreram, né, previews, e agora a gente vai chamar uma segunda vez para trazer as lives next, ou seja, as lives que ainda irão acontecer. E aqui, ao invés de receber previews, a gente vai receber, no caso, this.livesNext. E vamos também printar isto no console. Então, agora vamos ver, né, se ele vai trazer essas lives, tanto previews quanto next. Então, aqui, pessoal, vocês podem ver que
ele carregou o primeiro console, né, que a gente traz então, printa no caso, a listagem de lives que já ocorreram. E aqui neste caso, quando ele foi carregar a lista de Next, a gente obteve um 404, ou seja, vamos ver se isso está correto lá no back-end. Então, se eu vier aqui no back-end, olha, nessa listagem de lives, né, nesse método /lives, eu posso ver que o que foi definido. Ele tem essa verificação, livepage.isEmpty, ou seja, se essa listagem que ele buscou do banco de dados está vazia, ele retorna http status.notfound, que é o 404, certo? Então, realmente essas duas requisições que a gente fez, tanto para obter as lives que já ocorreram e as lives que irão ocorrer, estão funcionando corretamente, porque como as lives Next, né, não temos nenhuma ainda no banco de dados, então ele nos deu, né, esse retorno que está coerente de acordo com o nosso back-end. Conforme então a gente for acrescentando depois lives que ainda irão ocorrer, elas vão ficar aqui também como as lives que já ocorreram, sem problema algum. Então, na próxima videoaula, a gente vai fazer a renderização destes dados que a gente obteve para criar, então, os cards de lives no HTML. Espero que vocês estejam gostando, o código já está no GitHub, e é isso, vejo vocês na próxima videoaula. Até mais!